Ai, cara, devia ter feito a barba. Bom, tá frio, tá? E eu não faço a barba em dias frios, tá bom? Então, já é um milagre eu tomar banho, então não que dirá não fazer a barba. Eu sei que tá feio, mas vai ficar assim por um tempo. Lado positivo, eu pude tirar isso aqui do meu armário, né? Esse guarda-roupa eu amo. Essa camiseta aqui, tá muito de fio aqui embaixo. De esse moletom, né? Mas enfim. Que combina também, nem foi proposital. Que é sobre acampamento, né? O quadrinho aqui do mês do orgulho, dessa edição deste ano, de 2025, né? Do Thoradin, Toralai e Claudine Wolfe. E também do Valentine, do Speldon Caldronello. Ou Speldon Caldron, não lembro agora o nome dele. Que eu não vou falar, tá? Eu não vou falar só desses dois, porque com total respeito aos dois, não me interessam. Tá bom? Eu torci muito por Toralai e Claudine, então eu vou falar sobre as duas, tá? Valentine e Cauldron fica para outra vez, quem sabe, ou outra pessoa. Mas enfim, então vamos aqui. E aqui neste caso, neste quadrinho deste mês, que eu achei muito melhor do que do ano passado, é justamente sobre contar a história, como que as duas ficaram juntas, Toralai e Claudine Wolfe. E que, sim, envolve um acampamento. Daí minha cabeça não foi por isso, mas eu fiquei feliz. Porque isso aqui é uma floresta ao ar livre e é também um acampamento de matemática. Que acho que é o lugar menos romântico possível, eu acho, este lugar, né? Mas tá bom então, vamos nessa. Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro. E tá realmente um mundo cinza, né? Por diga-se passagem, mas enfim, Toralai e Claudine, que honestamente eu fico muito feliz por essas duas, tá? Porque olha, demorou. Acho engraçado isso. Para quem não se lembra, Garrett Zander fez aquele perguntas no Instagram e uma dessas perguntas era se a Claudine ela era ou não, né? Possivelmente, muito provável, lésbica. Ou ao menos da sigla, LGBTQIA+. E ele falou que eu gostei bastante, honestamente, que é uma coisa que é muito comum, na verdade. Você que talvez queira atuar, trabalhar na linha de produção, de, sei lá, desenho, vai criar personagens, vai criar filmes, roteiro, não sei, enfim. De alguma forma vai criar algum tipo de história. Você pode até ter uma ideia pré-formada ou bem já sentada daquilo que você quer fazer, mas conforme vai tomando forma, novas coisas vão, sabe, surgindo. Ainda mais quando você trata coisas como uma animação. Uma coisa é você desenhar, escrever uma personagem, aí ver na tela, ver atuando de fato, sabe, a relação, você vendo essa relação sendo animada, é diferente. E no caso foi o que aconteceu com a Claudine Wolfe. Garrett não planejou ela ser da sigla, e nesse caso lésbica, mas acabou sendo. Conforme foi passando o tempo, ele foi percebendo isso nela. Você vê, nossa senhora, eu sem querer acabei criando uma personagem LGBTQIA+. E isso é algo que nós fãs já esperávamos, meio que já sabíamos. E só não rolou porque Mattel não deixava que rolasse. Idem para todos os outros membros, tá? Todos os personagens LGBTQIA+, de Monster High. Embora estava lá. E nem tão escondido assim, tá? Ó, você, fandom, que não vê isso. Ou finge que não vê. Não é possível que você não veja. Você finge que não. Está lá. Mas tá bom, então. Eu fiz toda essa digressão. E por sinal, chegou aquela constrangimento da G2, da Claudine com esse carinha aqui, que é o Ray Light. Não lembro o nome dele agora, sinceramente. Que não foi oficial, ele também não falou isso. Isso não foi feito, não foi perguntado isso a ele. Mas acho que todas as bandas concordar que isso aqui só surgiu para esses boatos da Claudine não ser hétera, não ser cisgênera, sabe, meio que morressem. Eu acho que eles não podiam permitir que uma das personagens principais fosse da sigla, mas vai saber também. Então, é só por isso que eu tomo aqui. Ou menos até que eu gosto, ao menos do fato que ela meio que tomou as rédeas dessa relação que nunca existiu. A única coisa positiva que eu acho aqui desse negócio é esse. Pelo menos ela quem, tipo assim, ela quem fazia as coisas. O moleque aqui era só um... Ele tava interessado, mas não fazia nada a respeito, tadinho dele. Ele era muito... na dele. I was wondering... Are we going to dance the Friday away together or not? What? Eu quis falar
tudo isso aqui pra vocês verem o quanto que levou de tempo pra finalmente nós temos essa edição aqui, tá? Que, com todo respeito à do ano passado, a história é muito ruim, tá? Mas não tem uma história, na verdade. É até bonitinho no começo. Mostra ali um momento da relação das duas. Só que é só elas montando um local secreto. Um local... as duas, tá? Decidindo que elas vão montar um local escondido, secreto, só para ela e suas amigas. E amigos, etc. E os convidados. Sabe, tipo assim, é o canto pessoal deles. É a toca deles. É isso. Esse é o resumo dessa história. É chata. Resumo esse. É legal, é fofo pra ver as duas, mas é chata. Essa aqui, desse mês, desse ano, não. É realmente uma boa história. E é deliciosamente clichê com uma boa história. Cara do céu, como é clichê. Não tem nada original aqui, mas assim, nada mesmo. Nem o design dos vilões dessa edição são originais. Porque olha só esses dois aqui. Esses são os, parecem eles, na boa, se me dissesse que são os primos do mal da Draculaura, eu gritaria. São o Gloom e a... esqueci o nome dela agora. Até esqueci até o sobrenome. Tipo, eu não anotei, então eu não lembro o nome deles. Então, mas, ok, são bonitos. E me lembram, por algum motivo, muito. Eu vejo os dois, eu vejo K-pop, eu não sei porquê. Não é eles serem do mal, não é isso aqui. Bom, tá aqui, pelo amor de Deus. Só que na aparência deles eu vejo K-pop, não sei porquê. Mas, enfim, eu achei desconfortável que, geralmente, quando são gêmeos assim, sabe? Que tem roupas iguais e tingem o cabelo, suponho que sejam tingidos. Geralmente, tipo assim, eles dividem, eles separam. Tipo assim, um vai ter um lado da cabeça vai ser preto e outro vai ser rosa. Aí no outro vai ser rosa aqui e preto aqui. Sabe, eles invertem. Isso aqui não, os dois são iguais, simetricamente falando. Eu não sei porque, eu só achei... Eu não sei porque. Essa é uma coisa que eu achei desconfortável. Tipo assim, eu não entendi o porquê eu fiquei desconfortável, mas eu fiquei desconfortável. Acho que eu esperava isso. Acho que fazia parte do clichê. É clichê gêmeos que se vestem igual ou até, sei lá, se portam, tipo, se tingem o cabelo, suponho que seja tingido. Sei lá, faço isso de forma contrária. Tipo assim, faz parte do clichê. Só que o clichê não foi feito aqui. Eu não saquei porque isso não foi clichê. E fez um som muito estranho lá fora. Não sei se deu pra ouvir. Então eu achei isso desconfortável por algum motivo. Não sei dizer qual. Eu não sei mesmo, tá? Mas eu fiquei desconfortável. Mas enfim, esses são os vilões, tá? Que não tem nada aqui tem importância. Então o que tem importância é você saber como que aconteceu. E repito, é muito clichê. E é num acampamento de verão. Nesse caso, o de matemática. O de... Aqui tem um trocadilho, tá? De matemática triangular... Não. Matemática triangular, acampamento de matemática triangular. Só que tem um trocadilho. Tem o cálculos, né? De garra, cálculos. E o triângulo. Eu não lembro. Esse aqui, tá? Seja como for, é um acampamento muito avançado de matemática. Que a Turalai reina. Ela é a rainha ali. Ela e sua amiga Teala, que eu vou chamar de Tila. Não sei se é assim que você fala, mas eu vou chamar de Teala, que é uma troll. Que eu achei muito fofinha. E lembrou, tem lá umas vibes, né, Kirsty Trollson nela. Mas eu gostei do seu tom. Ela parece uma ninfa, só que com chifres. Eu achei muito fofinha a Tila. E as duas são muito amigas. Eu nunca vi esse lado tão soft da Turalai. Isso é uma coisa que eu gostei muito dessa edição de quadrinhos. Eu vi um lado da Turalai que é bastante soft. Parece que ela estava no seu ambiente certo, sabe? Que é muito engraçado. Eu não sei se é canônico nessa história aqui, tá? Lembrando que essa aqui é uma realidade alternativa da Monster High G1, tá? E é anterior ao Once Upon a Biting. Once That... Once Biting, Twice Dead. Nossa senhora. Eu confundi com Once Upon a Time, a série. Enfim, Once Biting, Twice Dead. É anterior a este livro, porque neste ele já começa com a Claudine e a Turalai numa relação, que eu acho que acaba até o fim deste livro, tá? Porque começa a ser em quadrinhos, que nós estamos agora, as duas estão separadas. Voltaram pelo capítulo 8, mas se separaram. Duraram um semestre esse relacionamento dela até voltar. Mas começou aqui, é anterior a este livro. E eu repito, é muito uma graça, é muito clichê, eu amei isso.
Eu amei o fato de ser um clichê. E tem ainda o clichê, mais clichê, que é o romance de verão no acampamento. Que por algum motivo, eu não sei o quanto isso já existia, sabe? Mas, tipo assim, por algum motivo, na minha micro bolha de quadrinhos, começou a surgir muito o tema, o gênero acampamento de verão LGBTQIA+. Eu não sei por que isso tá... Mas é sério, isso foi um gênero que surgiu. E por sinal, um abraço para as Lumberjanes. Se você não conhece, é maravilhoso, tá? É muito engraçado, é muito fofo. Lumberjanes vale muito a pena. Um abraço também, aproveitando, para Giant Days, que eu gosto muito também, tá? Que eu descobri que tem aqui no Brasil. Eu não sei se tá completo, por isso nunca comprei. Mas eu li inteiro em inglês, que é também muito maravilhoso essa série. Mas enfim, beleza. Voltando aqui, acampamento. E... quando eu falei que as duas foram para o mesmo acampamento, vocês já esperam que vai acontecer, e acontece isso mesmo, tá? As duas ficam na mesma cabana. As duas vai ter uma competição, uma espécie de corrida, uma Olimpíadas da Matemática neste acampamento. E as duas não se dão bem, elas não se entendem, mas aí a rivalidade desses dois aqui, ó, é muito... Eles são tão vilões, eles são tão do mal, querem tanto ganhar. E a Claudine é muito ruim em matemática, tadinha dela. Ela não é ruim, ela é normal. Normal acima da média. Mas ela é isso, tipo assim, nem de longe é o suficiente para poder passar neste acampamento. Né, tipo assim, já que esses dois aqui são muito gênios, são excelentes em matemática. A Toralei também é muito boa. Todos são muito bons. Claudine só está ali porque ela queria... Eu achei isso engraçado. Ela queria aprender a melhorar as suas... qual que é a palavra certa? Ela queria aprender novas técnicas de cálculos de design, saber para sua futura loja, sua futura vida de fashionista. Ela queria poder calcular porcentagem, tipo assim, preço, calcular preço, variável de preço, esse tipo de coisa, sabe? Todas que envolvem o mundo dos negócios de uma moda. Desde você determinar o tamanho das peças até quanto você vai vender, quanto que você vai lucrar. Ela queria isso. Que eu achei muito... Eu achei tão correto. Eu achei tão estranhamente correto. Tipo assim... Eu achei meio cedo para estar realmente preocupada a este ponto com o seu futuro. Mas ao mesmo tempo eu bato palmas, porque, nossa, que planejamento. Eu achei isso meio... Eu não sei, eu achei isso engraçado, achei isso estranho. E os outros só estão ali porque eles gostam de matemática. Quer dizer, não tem nenhum outro motivo. Os dois aqui, os gêmeos do mal, primos do mal da Draculara, só querem ganhar. Teala e Toralei só querem curtir. Mas o que vai unir de fato a Toralei e a Claudine é que esses dois aqui, quando percebem que a Claudine é o ponto fraco em todo esse acampamento, mas na dupla competidora Toralei e Claudine, a Claudine é o ponto fraco, eles vão lá e escurraçam a Claudine. Coisa que a Toralei já estava fazendo, só que menos, era mais soft, porque também ela entendeu que a Claudine é sua parceira e vai ter de ajudá-la, então ela também tá pegando meio leve. Essa mais soft dessa vez. Todo esse quadrinho é ela sendo muito soft. Eu achei isso interessante. O quanto que ela é tão relaxada fora de Monster High. Isso vai fazer sentido na sua história, que vai contar. Que é desse episódio aqui, tá? É a mesma história, mas enfim. Só que esses dois aqui, né, não tem jeito, eles perceberam, foram lá zombar da cara da Claudine, e a Toralei defendeu ela. Essa cena aqui é bem legal até, por sinal. E nós também já vimos isso, né, remanescente desse outro episódio aqui, o do competição de jogos de esporte, sabe, onde Toralei passou todo o começo zombando do time de beisebol do colégio. Aí, quando um outro colégio rival zombou desse time, ela foi defender. Nem pensar. Só eu posso falar essa aqui, tá? Essa roça aqui é minha. Quem vai tirar onda sou eu. Quem vai humilhá-lo sou eu. Ninguém mais faz isso. Então eu fui lá defender sua praça ali. Mesma coisa aqui. Só eu posso escorraçar esta lobisomem, tá? Só eu posso fazer isso. Ninguém mais pode. Então foi lá defendeu ela. E daí foram uma dupla. Você já vê ali crescendo o climinha. E outra pessoa que também percebeu, duas pessoas que notaram o climinha nascendo entre essas duas. Nós vemos mais pelo ponto de vista da Toralei. Toralei, nós conseguimos percebê-la mudando com relação a Claudine. Mas quem também viu isso foi a Teala, ou a Tila, e o
líder do acampamento, que é esse fantasma aqui, que eu tentei procurar para ver se é algum tipo de assombração de matemática, se existia algum tipo de... Eu não sei se era o fantasma de algum antigo matemático, eu não sei dizer. Só que não tem nada que eu tenha achado ao menos, tá? Sinceramente. É só um professor de matemática. Quer dizer, um fantasma que é muito bem matemático, tem esses cálculos voando dele. Eu até achei muito bem legal o seu design, ele é trans, tá? Diga-se passagem. Os seus pronomes são ele dele. Então, eu não sei, realmente, eu não sei se tem algum tipo de fantasma da matemática. Ou é só o fantasma muito bom em matemática a ponto de ter essas coisinhas voando ao redor dele. Mas, enfim. E a Tila comentou, né, que era muito, enfim, que as duas faziam um belo casal, um certo dia, uma bela tarde, comentou com a Lorelai que as duas faziam um bom casal. As duas pareciam combinar. E achou estranha a forma como a Lorelai olha para a Claudine. Passa na moto, passa no carro. Enfim. E achou curioso. E a Claudine logo, a Lorelai logo achou isso estranho, nem pensar, etc e blá. Enfim. Mais à frente nós vemos uma conversa. Um momento onde a Lorelai confortou, né? Depois de uma sei lá, zoação que os dois aqui fizeram com a Claudine. A Claudine foi embora, saiu correndo, chorando, e a Lorelai foi lá confortar ela. E a Claudine comentou que ela estava muito mais leve nesse verão, neste acampamento. A Lorelai estava muito mais parça, muito menos briguenta, muito menos marrenta. E a Lorelai vai lá explicar: minha infância foi assim, é isso aqui, tá? Se você quer entender a história dela, vê isso aqui, tá? Este episódio que eu amo ele, sinceramente. E que vai lá e sempre comenta, tipo, eu sempre tive que ser briguenta, eu sempre tive que cuidar de mim mesma. Então eu sempre fiquei em guarda alta, sabe? Sempre em posição de batalha o tempo todo. E aqui nós vemos isso não, nós vemos isso meio que diminuindo. Vou bater muito nessa tecla, tá? Sinceramente, porque eu achei isso muito legal. Ver esse lado dela, da Lorelai, quadrinho dela, basicamente, isso aqui. Ver esse lado muito mais soft dela. Eu achei isso muito, muito, muito legal mesmo. É realmente uma sensação de um gato quando está calmo. Vou dar essa impressão. E no final disso tudo, ocorre justamente quando nós já percebemos que a Lorelai gosta da Claudine. Só que a Claudine passa aquela impressão de que quer ser só amiga. E ela fala isso, que este verão elas estão sendo lindas animigas. Tô traduzindo aqui, tá? Animigas, de inimigas com amigas. São animigas neste verão. E a Lorelai faz aquela cara de isso. Animigas. Viva! Essa cadela. Versão quadrinho. Constrangimento. Aí no final temos uma corrida pelo universo da matemática. Feito por esse professor aqui, fantasma da matemática, que eu não sei dizer o que ele é, tá? Quer dizer, o que Elu é. Meu Deus do céu. O que Elu é. Mas enfim, Elu fez essa competição aqui. Para você tinha que resolver o problema, que essa pista era o problema. Você tem que resolver este problema, que é essa pista. Aí foram os dois, né? Os gêmeos do mal e as duas. E acontece que as duas foi assim do tipo rápido. Foi muito simples. Foi realmente muito, muito simples para cruzarem. Tipo assim, parece quase que enquanto que os dois aqui... Eu achei isso engraçado aqui. Este é o momento onde eu achei muito curioso, que eu não entendi até que na minha vida pessoal rolou exatamente isso. Eu tive um problema, um acontecimento na minha vida que refletiu isso aqui. Isso, na minha vida particular, isso de fato, essa questão, última questão que esse quadrinho trata, estava na minha vida particular, não sei se é isso, tá? Como que às vezes a solução mais simples é a correta. É meio bobo, é meio idiota falar isso, mas acontece pelo visto. Às vezes a solução mais simples é a mais correta. Na Vara de Oakland, gente. A solução mais simples, às vezes é a correta. Muitas vezes é a correta, desculpa. Enfim, e para solucionar isso, que não mostra, só mostra como que elas fizeram. E foi fácil, é como se para elas fossem, tipo assim, sei lá, no final foi 2 mais 2 igual a 4. E elas cruzaram. Enquanto que os gêmeos tentaram fazer lá já algumas equações super complexas de
matemática avançada, que se embolaram todos eles, aquele trem, eles ficaram embolados. As equações se enrolaram neles, justamente, enquanto que essa foi muito fácil. Eles foram com um livrinho de matemática embaixo do braço, sabe? Usaram Bhaskara, trigonometria, equações complexas, que eu não sei agora o nome, porque eu não lembro de nenhuma. Se é que eu aprendi algumas. As equações que você aprende no ensino médio contam como equações complexas? Eu agora perguntando isso agora. Enfim, eles foram com tudo isso, se enrolaram todo nas questões, enquanto que elas fizeram 2 mais 2 igual a 4, divide por 2, aí soma mais 1 e passaram. Ele falou: peraí, como isso é possível? Nós tentamos ser inteligentes, elas foram super simples, porque elas passaram e nós não. E ele responde, né, o diretor do equipamento: às vezes, a solução mais simples é a correta. E acaba aqui este arco, que eu achei tão qualquer coisa, mas quando aconteceu comigo na minha vida particular, eu pensei, tá bom, faz sentido isso. Isso faz sentido. E de fato, então lembre-se vocês aí de casa, tá? Mais de uma vez na sua vida, às vezes a solução mais simples é a correta. Parece idiota falar isso, mas a vida rola e você esquece. Então, parabéns, quadrinho, né? Quem diria? Eu falo que minha vida parece muito algo que saiu de Monster High. As pessoas não acreditam em mim. Aí no final nós temos aqui a grande revelação. Olha só, Lorelai gosta da Claudine e elas se beijam. Claudine admite isso. E é isso aí. E elas se beijam, nós temos essa cena aqui final, que termina maravilhosamente clichê. Este quadrinho que é inteiramente clichê. E eu repito, eu achei isso muito legal, tá? O que eu mais gostei nessa história é o quão clichê é. Em parte porque eu fico feliz que aparentemente o gênero romance de acampamento de verão é algo que existe. E é muito comum aparentemente. E eu fico feliz que algo que é tão comum e comum esteja também resbalando dentro das vivências LGBTQIA+. Em parte é isso. Em outra parte, eu gosto de bom clichê, sinceramente. Às vezes, pra mim, gente, como eu falei, tá? Às vezes a solução mais simples é a correta. E me dá uma certa raiva quando uma história quer ser mais do que precisa ser. Sabe? Quando ela quer ser muito mais do que é necessário. Tipo, joga no simples, sabe? Tipo assim, às vezes o simples funciona. Faça uma história de romance, clichê, de acampamento, de verão, mesmo que seja matemático. Às vezes, poderia ser muito melhor do que se tivesse realmente alguma coisa super grande, super gloriosa, sabe? Tipo assim, algo exagerado. Sabe o que deu a impressão enquanto eu li isso aqui? Me lembrou muito aquele livro, não sei se vocês conhecem, Girls Like Girls, que é daquela música da Hayley Kiyoko, que é desse clipe aqui, tá muito famoso, que eu só conheci este ano, tá? Não me julguem. Eu conheci este ano essa música de 2015, que é famosíssima. A atriz eu já conhecia antes, mas eu não sabia que ela também era cantora, ainda mais tão famosa assim. E enfim, eu adoro ela, de passagem. Hoje eu ouço todos os dias ela, diga de passagem. Enfim, Girls Like, que é um livro super gostoso, uma leitura maravilhosa e gostosa que você pode ter. E é muito bonito. É o único livro que eu realmente até mesmo li a fala da escritora, que é a Hayley Kiyoko. Ela contou o clipe, tá? O livro é a história deste clipe aqui, tá? Só que versão livro. E é realmente muito bonita. É clichê. É o romance mais clichê possível de romance de romance de verão entre duas garotas que estão se descobrindo, possivelmente, é o que tudo indica neste livro, lésbicas. E as duas estão se descobrindo. Uma de forma um pouco mais fácil, ela se aceitou muito mais fácil, enquanto a outra não. A outra fica lutando com isso. E lendo este quadrinho super clichê, me lembrou demais este livro. Tipo assim, sabe o quão simples é. Tudo bem, o verão aqui, parabéns, é um verão muito empolgante, muito mais do que eu já tive em qualquer momento da minha vida. Mas ainda assim, é um romance simples, é a vivência de duas pessoas. E este quadrinho é uma vivência que eu suponho que exista, acampamentos de matemática, já passa por aí. E que ocorre esses romances de verão. Eu acho que isso existe mesmo, tá, gente? Eu nunca não fez parte da minha vida em nenhum momento de qualquer pessoa que eu conheço fez isso, então não sei dizer.
Enfim, o ponto é clichê e é muito bom. É deliciosamente bom. É deliciosamente clichê. E é realmente foi uma leitura muito gostosinha. Eu amei também a arte, as cores, os tons pastéis que eu achei que combinaram demais aqui. O desenho, a capa eu acho feia que dói, mas eu acho linda a edição por dentro. Eu odeio essa capa. Essa capa é muito feia. Mas os traços dela eu gosto mais neste quadrinho do que nos quadrinhos oficiais, diga-se passagem, do Scarmaster. Prefiro os desenhos aqui neste quadrinho. Mas enfim, é isso que eu tinha pra falar. Eu falei muito. Pouco da história e mais sobre o quadrinho em si. Enfim, gente, é isso. Escreva aqui se vocês leram. Querem que fale mais alguma coisa. Querem realmente, fazem questão que eu comente sobre o Valentine e o Speldon Quadronello. Eu faço, tá? Se vocês realmente quiserem que eu fale sobre isso. É que, desculpa, a história não me interessa tanto assim, mas eu faço por vocês. Então escreva aqui embaixo, se vocês queiram. E aproveitem, se inscrevam, compartilhem, comentem, deixem o seu joinha. Caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam, já falei isso, né? Enfim, Membani na Tekudasai, tornem-se membros, por favor, isso ajuda muito o canal, tá? E caso vocês também quiserem contribuir mais ainda, meu Pix, esse aqui tá o Pix do canal, qualquer quantia serve, qualquer quantia que ter aqui vai ser usado 100% para o canal, tá? Para comprar uma luz nova que eu preciso, microfone novo, se Deus quiser, uma câmera nova também. Enfim, vai ser usado para isso, tá, gente? 100% desse dinheiro vai ser usado apenas para o canal. Enfim, então se puder ajudar, torne-se membro, o Pix. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.